Bem, no vídeo de hoje, eu vou continuar falando para vocês sobre a questão da gestão ambiental e das certificações. O nosso foco hoje vai ser mais na certificação ISO 14001, que fala sobre o sistema de gestão ambiental. Então, eu vou falar hoje sobre quais são os processos necessários para a implantação de um sistema de gestão ambiental e vou comentar também sobre algumas leis que embasam e dão suporte para algumas atividades que o sistema de gestão ambiental fiscaliza. Então, dentro desse processo de gestão ambiental, nós temos o processo de gerência, administração. Então, gestão é gerência, administração e ação de gerir, ou seja, com o objetivo de atingir resultados. Essa evolução histórica que eu apresento aqui para vocês, ela está relacionada a essa questão do nascimento aí com maior força da gestão e da consciência ambiental. Então, os primeiros termos aí voltados à consciência ambiental, eles nasceram em 1964. Em 1970, começou-se a ter uma preocupação com as gerações futuras. Em 1975, começou-se a estudar os processos produtivos com foco em uma abordagem do processo integrado. Já em 1980, começou-se as coordenações ambientais, ou seja, os grupos focados nesse tema. Em 1985, nós temos aí o surgimento da gestão ambiental e do sistema de gestão ambiental. Em 1995, nós temos a criação da norma BS 7750. Em 1996, o regulamento EU. E após isso, nós temos aí a criação da SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental, ou ISO 14001. Então, o que é gestão ambiental? A gestão ambiental ela é um conjunto de procedimentos e ações e atividades sistematizadas que têm como finalidade a otimização do uso dos recursos naturais e a minimização ou eliminação dos desperdícios de degradação ambiental. Então, de modo geral, a gestão ambiental ela está estruturada aí em vários elementos e ela sofre pressão de fatores internos e fatores externos, como, por exemplo, fatores externos são os fatores legais, as legislações relacionadas à política ambiental, a responsabilidade, tem também a influência da demanda social, que é a demanda das pessoas interessadas, dos futuros clientes e dos clientes, o comércio em si, as organizações externas, como as organizações governamentais e não governamentais, e as estruturas de regulamento. A gente tem no lado de fatores internos o organizacional, o cultural e o operacional, que são os sistemas internos aí da empresa. E por que eu devo fazer gestão ambiental?
Eu devo fazer gestão ambiental por causa de três principais grupos, que são eles: o mercado, que cada vez mais ele quer empresas socialmente responsáveis, porque quando eu pratico a gestão ambiental, eu consigo diminuir os meus custos com multas ambientais por descumprimento dos regulamentos, eu consigo diminuir resíduos e também porque eu tenho as empresas elas recebem uma grande pressão das agências de controle, que são classificadas em agências oficiais e as ONGs. E dentro da dimensão do gerencial e do sistema de gestão ambiental, nós temos que esse gerenciamento ele deve ser feito de forma municipal. Então, os municípios têm os seus órgãos municipais, pelo gerenciamento do negócio, pelo gerenciamento nacional. Então, eu tenho as leis federais. Pelo gerenciamento internacional, eu tenho as normas internacionais voltadas para essa questão de sistema de gestão ambiental, de preservação. E aí as empresas, né, elas recebem pressões de vários departamentos, como as políticas corporativas que a empresa precisa desenvolver, custos, legislação, os consumidores, a própria vizinhança que requer melhores hábitos, as ONGs, as agências de controle oficial. E aí o sistema de gestão, ele precisa integrar tudo isso. E além dos elementos que eu falei no slide anterior, nós temos também um elemento que é fundamental agora, que é o marketing, onde o marketing ele vai divulgar todas as boas práticas que essa empresa começou a adotar a partir do sistema que ela adota, um sistema de gestão ambiental. E a gente tem aí duas grandes ISOs que trabalham nessa questão da gestão. A gente tem a ISO 9000, que é um sistema de gestão de modo geral, e a ISO 14000, que é voltada para a gestão ambiental. Então, o sistema de gestão ambiental, que é a norma NBR ISO 14001, ela, nos dias atuais, ela deixou de ser algo periférico e tornou um aspecto estratégico nas empresas. Por que essa norma tomou esse aspecto estratégico? Porque hoje as empresas que adotam boas práticas de gestão ambiental, elas conseguem o quê? Elas conseguem agregar valor no seu produto, conseguindo dessa forma se destacar no mercado. O sistema de gestão ambiental, ele propicia ordem e consistência para que uma organização administre suas questões ambientais. Ou seja, esse sistema ele vai trazer maior eficiência operacional para a empresa. Como eu falei para vocês, a empresa vai ter uma melhor posição competitiva e vai conseguir melhor relacionamento com o governo e com a comunidade. Aí vocês podem se perguntar, mas qualquer tipo de organização pode assumir e pode praticar esse sistema de gestão ambiental? Sim, desde que ela consiga a certificação. Então ela tem que passar por todo um processo de implantação das normas da ISO 14001 para assim conseguir essa certificação.
E cada vez mais o desempenho ambiental de uma organização é questão de competitividade e de sua própria sobrevivência. Ou seja, como eu venho falando para vocês, as empresas precisam tomar o quê? Tomar formas de se tornar diferentes das concorrentes. Uma dessas formas é se tornar cada vez mais sustentável. E para implantar essas normas de gestão ambiental, é importante verificar a legislação que essa empresa deve seguir junto com a ISO 14001. E aí a gente vai falar agora de algumas leis e algumas normas que fazem parte da legislação ambiental. Então, dentre elas, a primeira que eu vou citar para vocês é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81, que marca a história do desenvolvimento do direito ambiental, onde se foi definido alguns conceitos, como o conceito de meio ambiente, degradação da qualidade ambiental, poluição e recursos naturais, criando aí um estudo prévio dos impactos ambientais e gerando o relatório do RIMA. Outra lei é a Lei 7.347 de 85, que protege os valores ambientais e disciplina a ação civil pública de responsabilidade por dano causados ao meio ambiente. Então, essa lei, ela vai falar sobre quais são as responsabilidades do consumidor e das empresas, de modo geral, em relação ao meio ambiente. A Constituição Federal de 1988 traz as diretrizes sobre preservação e proteção dos recursos naturais, e ela também trata de normas de promoção da educação ambiental. Então, a partir de 1988, começa-se a trabalhar este tema na educação. Um outro marco que sacramentou mundialmente a preocupação com as questões ambientais foi a Rio 92. Foi uma conferência que aconteceu e foi uma reunião de vários países, onde se trabalhou e criou-se princípios e regras para o combate à degradação ambiental e elaborou-se a Agenda 21. A outra lei, agora é uma lei mais específica, que ela fala sobre os crimes ambientais, que é a Lei 9.605. Essa lei, ela é dividida em 8 capítulos, onde nesses 8 capítulos ela vai definir as disposições gerais, as aplicações das penas, ou seja, ela vai falar como que vai ser, quais os tipos de pena para quem cometer algum crime ambiental. A gente tem também essa primeira introdução, ela vem falar dessa questão do que fazer com o material apreendido, ou seja, quando algum animal é apreendido na mão de caçadores, atravessadores. E aí a gente tem os capítulos. Cada capítulo ele vai falar sobre um tipo de crime. Então nós temos o crime contra os crimes contra o meio ambiente, né? Contra a fauna, flora, poluição, e ela engloba também os crimes contra o ordenamento urbano.
que são os crimes contra o patrimônio, como vandalismo e pichação. A gente tem também capítulo 6 e capítulo 7, que falam sobre os funcionários públicos que podem cometer, caso eles cometam algum tipo de crime, e como será as penalidades para esses funcionários. Do capítulo 7 ao capítulo 12, ele continua falando de possíveis incidentes que podem acontecer, né? Possíveis crimes como pesca, danos ao parque, incêndios, soltar balões, cortar árvores e degradar o patrimônio público como praças e jardins. Nós temos capítulo 14 e 15, que fala sobre que toda poluição é crime, e o 14, substâncias e produtos nocivos à saúde pública. Então, fala sobre o descarte desses produtos. Aí a gente tem também sobre a questão de infração administrativa, cooperação internacional para a preservação do meio ambiente e as disposições finais. Então, pessoal, só quero mostrar aqui que o capítulo 4, tá? Ele é dividido em 14 sessões. Então, não são capítulos, são sessões, tá? Dentro do capítulo 4. Foi um erro que eu cometi. E aí a gente tem agora, a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado dos programas de gestão ambiental. E aí a gente vai falar dos objetivos do programa de gestão ambiental e das suas características. Dentre os seus objetivos, a gente tem aí o objetivo de estabelecer as atividades a serem desenvolvidas, estabelecerem os responsáveis pela execução. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar sobre quais são as atividades que vão ser desenvolvidas, buscando aí a melhoria constante da implantação desse projeto. É importante também que esse projeto ele tenha flexibilidade e dinamismo para que ele consiga se adaptar às mudanças que podem ocorrer no ambiente imediatamente, porque as empresas elas estão sempre em constante movimentação. A gente tem que é preciso se construir planos de ação e a estratégia ecológica. O plano de ação da gestão ambiental deve ter origem no diagnóstico ecológico da empresa e estar em sintonia com a estratégia ecológica. A estratégia ecológica deve garantir um diagnóstico inicial e quantificar o esforço a ser desenvolvido nas diferentes unidades organizacionais. Para isso, nós temos que o diagnóstico ambiental ele vai passar pelos seguintes departamentos da empresa: o departamento de comunicação e marketing, que vai tratar da questão da comunicação com os setores em si, com a sociedade, da implantação desse processo de transformação, que vai passar por uma transformação da mentalidade das pessoas, administração e finanças e pesquisa e desenvolvimento. Os planos que precisam ser traçados são planos de comunicação, planos de investimento, quanto será necessário para desenvolver a implantação desse sistema de gestão, plano de formalização, sensibilização e avaliação. Então, eu formalizo que eu vou implantar esse programa de gestão, eu tenho que fazer a sensibilização dos meus funcionários e a avaliação de desempenho para saber se
eu estou conseguindo alcançar os resultados esperados. Plano de organização administrativa, que vai partir da administração, como ela vai administrar esse processo. E plano de pesquisa e desenvolvimento, como que eu vou desenvolver essa implantação. E aí a gente tem que em 1996 nasceu a ISO, né, com base na BS 7750, as primeiras séries da ISO 14000, e elas procuravam estabelecer diretrizes para a implantação de sistema de gestão ambiental nas diversas atividades econômicas que possam afetar o meio ambiente e para avaliação e certificação desses sistemas. As normas da ISO 14001 e 14000, elas referem-se ao sistema de gestão ambiental e são definidas as diretrizes para o uso da especificação e estabelece interessante correspondência entre a ISO 9001, porque ambas falam do processo de gestão. Na ISO 14004 são descritas diretrizes gerais sobre os princípios, os sistemas e as técnicas de apoio ao sistema de gestão ambiental. E aí a gente tem que essa ISO, ela tem como objetivo promover as organizações, os elementos de um sistema de gestão ambiental. Então, esse processo ele precisa estar sempre em um processo de melhoria contínua. Ele precisa ter normas de política ambiental. Ele precisa estar sempre em planejamento e implantando as operações quando necessárias. E a parte administrativa, ela vai cuidar e vai fazer uma análise crítica de todo esse processo e vai sempre trabalhar também na verificação e propor ações corretivas. Quando a gente passa aí a interpretar a ISO 14001, nós vamos ver que ela é estruturada em alguns tópicos. O primeiro tópico fala dos requisitos gerais que uma organização deve ter para implantar um sistema de gestão ambiental. O tópico 2 fala sobre a questão da política ambiental, como que a empresa e o sistema de gestão integrado devem identificar as intenções da organização com relação ao meio ambiente, seguindo as normas de política ambiental. E essa junção ela vai servir como suporte para definir quais os objetivos e metas ambientais que essa empresa precisa ter. E uma política ambiental, ela, como eu já falei, ela precisa atender a legislação municipal, tanto federal, municipal e estadual. E aí a gente precisa também verificar quais são a missão, valores e visão que a empresa tem como crença, ou seja, qual que é a missão dessa empresa e como essa missão vai se adequar a essa política ambiental e a esse sistema de gestão ambiental. Vai traçar diretrizes sobre melhoramento contínuo de desempenho, prevenção de poluição e vai coordenar aí as políticas organizacionais que as outras políticas também precisam se adequar a essa questão da gestão ambiental. Vai verificar as condições locais e regionais para que tenha conformidade com os regulamentos. A gente tem a terceira etapa, que é a parte de planejamento, que vai verificar as causas e os impactos do efeito ambiental.
nós temos aqui um exemplo de identificação de principais problemas que uma determinada empresa pode causar ao meio ambiente. Então, a gente tem, por exemplo, o exemplo da atividade de escritório, né? Que ela tem como aspecto a geração de resíduos de papel e plástico, e os impactos que esse escritório pode causar ao meio ambiente é a contaminação do solo. Dentro dos requisitos legais e outros requisitos, ela precisa, como eu já venho falando, ter e conhecer todas as leis, decretos e portarias referentes à sua atividade. Dentre os objetivos e as metas ambientais, os objetivos vão ser sempre o de promover as melhorias que a organização se propõe a promover, visando a proteção do meio ambiente e a sua adequação. Aí a gente tem, por exemplo, um exemplo aqui de objetivos que uma empresa pode definir como objetivo dela reduzir o consumo de água industrial. Quando eu traço o meu objetivo, eu preciso traçar as minhas metas, que é descrever como eu vou alcançar esses objetivos. Então, nós temos, por exemplo, implantar um sistema de tratamento e recirculação de água até 12/10/2004 e atingir a redução de até 10% até o final do ano. A programação de gestão ambiental, ela engloba todos os seus objetivos ambientais e devem incluir cronogramas, recursos e responsabilidade para atingir os objetivos e metas ambientais da organização. E aí a gente vai para o tópico 4, que é que a gente vai falar de implantação e operações. Nesse tópico, eu vou falar de estrutura e responsabilidade, ou seja, nesse tópico, a empresa ela precisa fazer o quê? Ela precisa definir quais são as funções e as responsabilidades de todas as pessoas envolvidas na implantação do sistema de gestão. O próximo tópico é treinamento, conscientização e competências, ou seja, eu preciso treinar os meus colaboradores para que eles consigam executar a implantação da melhor forma. E esse processo de treinamento, ele passa por um processo de comunicação, de como será feito o processo de implantação. Aí nós temos os documentos do sistema de gestão ambiental, que são os documentos que têm como objetivo descrever os principais elementos do sistema de gestão ambiental e a interação entre eles. E essa documentação, ela é extremamente importante, porque é ela que vai comprovar que a empresa agora tem esse processo de gestão. E aí, para isso, é interessante que se construa um sumário ordenado, ou seja, um manual do sistema de gestão para aquela empresa. E nesse manual ele vai precisar ter todas as metas e objetivos e os documentos com função-chave, ou seja, quais são as responsabilidades e procedimentos, porque isso vai, quando eu tenho esses documentos organizados, eles viabilizam, né, o acesso à documentação. E porque as empresas, elas precisam fazer o quê? Elas precisam tornar esses documentos mais visíveis
porque toda a equipe precisa conhecer esses documentos. E esses documentos, eles precisam ter um controle, ou seja, eles precisam ser organizados de uma forma que consiga conscientizar os empregados, pois deixa claro que todos precisam estar envolvidos. Toda essa documentação, ela precisa ser datada e ele precisa também ser identificado com a área, divisão, seção, atividade ou pessoa responsável. Eles precisam ser periodicamente revistos, porque as empresas passam sempre por um processo de constante aprimoramento todas as ISOs, elas acabam não sendo estáticas. As empresas precisam ir se reajustando. E esses documentos, eles precisam passar por um processo de revisão e um consenso de todas as áreas para sua aprovação. Os documentos, eles precisam ser úteis e de fácil entendimento, e cada documento precisa ter especificado seu tipo, local e meio de arquivo. A gente tem o controle operacional, que tem como objetivo assegurar que a política, os objetivos e as metas sejam atendidos. A gente tem também a preparação e atendimento de emergências, que devem ser elaborados planos e procedimentos de emergência caso essas aconteçam. Aí esses procedimentos e controles devem considerar vários temas, como emissões acidentais para a atmosfera, descartes acidentais de efluentes líquidos e resíduos em cursos de água e sólido, e efeitos específicos causados por descarte, emissões acidentais no meio ambiente e no ecossistema. Os procedimentos devem levar em conta a ocorrência de emergências como consequência de condições anormais de operação, acidentes e situações potenciais de emergência, como incêndio, tempestade, alagamento, reações químicas acidentais, dentre outras. O tópico 5, ele fala das verificações e das ações corretivas que devem ser feitas caso um incidente ou acidente aconteça. No tópico 5.2, ele fala da não conformidade do sistema de gestão ambiental e das ações corretivas que precisam ser tomadas caso haja alguma não conformidade. E como o 5.3, ele fala dos registros, ou seja, esses acidentes, essas evidências, elas precisam de quê? Elas precisam ser registradas e fazerem parte aí dos documentos da empresa. E aí dentro disso vão entrar atividades de inspeção, levantamento de dados de monitoramento, identificação dos produtos, detalhe de não conformidade, identificação de fornecedores e contratados. Sempre que houverem reuniões, deve ser feito atas de reunião com datas de consumo de matéria-prima, autos de fiscalização e realização por órgãos ambientais, auditorias e revisões ambientais. E todo esse processo ele precisa passar por uma auditoria do sistema de gestão ambiental, que devem ser feitas de forma periódica e das duas formas, interna e externamente, com o objetivo de determinar se o sistema está coerente com o planejado, ou seja,
se a empresa está cumprindo tudo o que é necessário. E aí, por fim, é necessário fazer uma análise crítica e identificar os pontos fortes e os pontos fracos. E a ISO 14004, que a gente vai falar agora, ela é dividida aí em princípios, onde eu tenho que um dos princípios ambientais é o comprometimento e a política, tá? O comprometimento, ele é necessário pela alta administração, que vai passar por que vai desenvolver aí o processo de liderança, avaliação ambiental e o estabelecimento da política ambiental. O princípio 2, ele fala do planejamento, então ele diz como o planejamento deve ser feito. A gente tem o princípio 3, que fala da implementação do programa de gestão ambiental. O 4, que fala da questão da mediação e avaliação, ou seja, como os resultados vão ser medidos e avaliado, como será o processo de monitoramento e ações corretivas. O princípio 5 fala da análise crítica, como ela deve ser feita. E essa foi a nossa aula sobre a ISO 14001, 14004, que fala sobre a gestão ambiental e o programa e o sistema de gestão ambiental. Então a gente falou aí de como é esse processo de implantação e do que se deve levar em consideração. Pessoal, tchau para vocês e até o próximo vídeo.